Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Fábio Gomes, né? Bom, eu gostaria de falar hoje, pessoal, de um assunto que eu tenho comentado já algumas vezes, mas até hoje eu não mostrei para vocês um relatório de revisão fiscal, né? Só para a gente poder fazer uma introdução. Você, varejista, você paga 6 tributos, só para a gente recapitular. O PIS, a COFINS, o ICMS, o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, que chamamos de IRPJ, a Contribuição Social sobre o Lucro, é o CSSL, e o INSS. Desses 6 tributos, 3 deles estão ligados diretamente no cadastro do seu produto, onde você faz o cadastro do produto para revender. Bom, quais são eles? O PIS, a COFINS e o ICMS. Se você cadastrar o produto errado, você pode incorrer no risco de recolher esses tributos, de maneira incorreta, ou seja, um produto que você não precisava pagar esse imposto, você está pagando. E vice-versa, um produto que você deveria pagar esses tributos e não está pagando, porque o cadastro está feito de maneira incorreta. Então, meu objetivo aqui agora, pessoal, é mostrar para vocês esse relatório. Esse relatório é um relatório real, né, de um cliente nosso de São Paulo, né? Faz mais ou menos um tempinho já desse relatório, mas eu quero mostrar para vocês como que é feito o relatório e o que esse cliente ganhou com essa revisão fiscal. O que ele ganhou com essa revisão? Porque nós fizemos toda a revisão para ele, consertamos todo o cadastro que estava feito de maneira incorreta, para que ficasse de maneira correta e ele pudesse recolher os tributos de maneira correta também. No caso desse cliente, ele teve um ganho bem elevado do não pagamento de tributo. Ou seja, ele reduziu sua carga tributária, porque a maioria dos produtos estavam cadastrados de maneira incorreta e para pior. Ou seja, produtos que deveriam ser isentos de ICMS ou ST de ICMS está cadastrado como tributado. E produtos que, na verdade, são monofásicos ou alíquota zero de PIS e COFINS estavam cadastrados como tributado. Então eu quero mostrar esse relatório para vocês aqui hoje, pessoal. Quero mostrar bem detalhadamente esse relatório para vocês. Beleza? Então vamos lá. Vou pegar o primeiro gráfico aqui, né? Esse cliente, ele mandou para nós, né? Ele tinha cadastrado 9.088 itens no seu banco de dados. Esse cliente, pessoal, ele é do estado de São Paulo, como eu disse antes, e ele tem mais ou menos lá de 8 a 10 checkouts. Ele fatura mais ou menos uns 2 milhões e 500 mil por mês aproximadamente. Então ele tinha lá cadastrado 9.088 itens cadastrados. Desse total de itens, nós fizemos a auditoria ou a revisão de 8.675 itens, né? 413 itens não foram revisados. Por que não foi revisado, Fábio? Porque era item que a gente não identificava que tipo de item que era. Por exemplo, tinha até currículo cadastrado. Currículo não é o item para revender, né? Tinha, por exemplo, computador cadastrado. Ele não revendia computador. Tinha, por exemplo, cadastrado mesa, né? Tinha vários itens que estavam cadastrados que, na verdade, não eram produtos para revenda. Era cadastro que ele fazia de imobilizado, alguma coisa nesse sentido, tá, pessoal? Então, por isso que não foi revisado esses 413 itens. Ou seja, nós revisamos, né? Nós revisamos praticamente aqui, ó. Aumentar um pouquinho aqui. Nós revisamos 8.675 itens, que representou 95,46% de todo o seu banco de dados. Ok, pessoal? Esses 413 itens estão lá no anexo 1 do nosso relatório, para mostrar para o cliente que aqueles itens não foram revisados. Porque de repente o cliente vai pegar esses itens e vai identificar alguns itens lá que realmente é de revenda. Mas o cadastro que foi passado para nós não identificamos que eram itens realmente de revenda. Beleza? Então nós revisamos 95,46% de todo o seu banco de dados. Bom, vamos seguir. Bom, desse total, pessoal, né? Desses 8.675 itens revisados, 1.845 itens apresentavam divergência
entre o NCM cadastrado e o recomendado pela tabela TIP, que é a tabela de produtos industrializados, conforme o anexo 2. Então, no anexo 2, tem lá 1.845 itens que estavam com NCM divergente do nosso, e o nosso é o correto. Então, esses 1.845 itens representaram 21,27% dos itens revisados. Em outras palavras, ele tinha 21% de erro no cadastro do NCM. Aí você pergunta para mim, Fábio, se ele está com o NCM cadastrado errado, isso vai aumentar ou reduzir sua tributação? Talvez não aumenta e nem diminui. No entanto, um NCM cadastrado de maneira incorreta, pessoal, pode chamar a fiscalização para dentro da sua loja. Por exemplo, nós vimos absorvente cadastrado com NCM de Coca-Cola. E aqui eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, né? Alguns exemplos bem complicados aí, tá? Então, nós achamos que 21% de erros no cadastro do NCM. Vamos seguir. Bom, com relação ao PIS e a COFINS, dos 8.675 itens revisados, nós encontramos, pessoal, 3.007 itens que são livres de PIS e COFINS, enquanto que 5.668 estão sujeitos à incidência das contribuições. Então, desse total aqui, ó, praticamente 5.668, ou seja, 65% desses itens estão sujeitos à incidência do PIS e da COFINS, ou seja, ele tem que pagar PIS e COFINS sobre a venda desses itens, né? Bom, nós encontramos aqui na revisão do PIS e COFINS, olha só, encontramos 1.321 produtos com divergência no cadastro de PIS e COFINS, 1.321 itens cadastrados de maneira incorreta, sendo que 615 itens estavam cadastrados como tributado e, segundo a legislação federal, são itens livres, ou monofásico, ou alíquota zero de PIS e COFINS, conforme o anexo 3. Então, lá no anexo 3, estão lá os 615 itens que estavam cadastrados como tributados e, na verdade, são livres. Em outras palavras, o cliente provavelmente estava pagando PIS e COFINS sobre esses 615 itens, né? Que na verdade é a alíquota zero monofásica, estava cadastrado como tributado. Aí lá tem item a item, eu vou mostrar alguns para vocês aqui. Enquanto que 638 itens estavam cadastrados como livres, ou seja, ou monofásico ou alíquota zero, mas que na verdade os mesmos têm a incidência do PIS e da COFINS. Então veja bem, olha só que interessante, 615 itens cadastrados como tributados, na verdade tinha que ser alíquota zero monofásico, e 638 itens cadastrados como alíquota zero monofásico, mas na verdade são itens tributados. Então, pessoal, esse tipo de análise acontece em todo o trabalho que nós fazemos, todo o trabalho. Todo trabalho de revisão nós encontramos dessa forma, produtos que você deveria pagar o tributo e não está pagando, e produtos que você não deveria pagar o tributo e está pagando indevidamente, né? Bom, nós já fizemos esse tipo de trabalho, pessoal, em mais de 3.000 supermercados até hoje. Supermercado, material de construção, pet shop, açougue, padaria, né? Então, mais de 3.000 trabalhos desses, tá, turma? Bom, então vamos seguir. Bom, aqui, ó, no anexo 3 estão listados 615 itens sujeitos à incidência monofásica e à alíquota zero de PIS e COFINS, segundo a legislação federal. Esses 615 itens representam um faturamento de 6 milhões de reais nos últimos 12 meses. Porque o nosso trabalho, pessoal, nós pegamos as vendas do cliente dos últimos 12 meses para fazer essa avaliação. Então, esses 615 itens representou 6 milhões de reais de vendas, né? E a alteração do cadastro promoverá uma economia tributária de 202 mil reais nos últimos 12 meses.
Então, se tivesse cadastrado de maneira correta, ele estaria economizando R$202 mil, pessoal. Esses 615 itens. No entanto, os 638 itens sujeitos à incidência do PIS e COFINS, e segundo a legislação federal, são está cadastrado como homolofásico com alíquota zero, na verdade teria que pagar esse tributo, né? Eles representaram a venda de R$1.332.802. Promovendo o ajuste desses itens, né, de maneira correta, a empresa está eliminando uma contingência fiscal de 42.419. E Fábio, agora você falou diferente. Contingência fiscal, o que é isso, pessoal? Deixa eu explicar direitinho. Contingência fiscal é algo seguinte, é um tributo que você deveria pagar e não está pagando. Então isso gera uma contingência tributária, né? Então a gente, se nós consertarmos, né, arrumarmos esse cadastro desses 638 itens, eu estou eliminando essa contingência fiscal. Em outras palavras, ele deveria ter pago 43.419 e não pagou. Ou seja, ele economizou R$202 mil, que ele vai economizar, né? R$202 mil um pagamento de PIS e COFINS, e vai ter que pagar 43. Lá no finalzinho, pessoal, eu vou colocar o líquido. Quanto que deu, na verdade, essa conta toda aí de produtos que eu deveria pagar imposto e não estou pagando, e produtos que eu não deveria pagar imposto e estou pagando indevido. Aí lá nós vamos ter o líquido para vocês entenderem. Tudo bem até aqui? Bom, agora vamos com relação ao ICMS-ST, pessoal. ICMS-ST. Olha só. Dos 5.582 itens sujeitos ao ICMS-ST, 5.303 itens já estavam cadastrados como substituição tributária. Nós encontramos mais 279 itens que se enquadram no regime de antecipação do ICMS e que constavam no cadastro da empresa como isentos e tributados do ICMS, conforme anexo 6. O faturamento desses 279 itens atingiu um montante de 536 mil, a venda desses 279 itens, né? E a alteração da alíquota do ICMS desses itens para 0 ST promoverá uma economia de R$ 24.924,33 nesse período analisado dos últimos 12 meses. Ou seja, pessoal, isso acontece, pessoal, em toda análise nossa, toda. Por isso que eu falo o seguinte: se nós não acharmos menos de 15% de erro no seu cadastro, eu devolvo o seu dinheiro. Com certeza que nós nunca achamos menos de 17% de erro. Sempre achamos acima de 17% de erro. Teve clientes que falaram o seguinte para nós: Fábio, eu acabei de fazer uma revisão tributária do meu banco de dados, faz 2 meses. Nós pegamos o banco de dados, olhamos e achamos mais de 20% de erro. Mas como? Né? Porque nós somos especialistas nisso, pessoal. Nós comemos e bebemos isso o dia inteiro. Na nossa empresa aqui o pessoal fica fazendo cadastro o tempo todo. É o tempo todo lendo legislação. É o tempo todo fazendo a revisão tributária de itens, de banco de dados. Então a gente entende do nosso negócio, vamos dizer assim. Nós conhecemos o nosso negócio, né? Bom, ICMS normal. Né? Olha só interessante aqui. Revisão em relação ao ICMS normal. Que é aquele ICMS que aqueles produtos são tributados de maneira normal, né? Na verificação dos 2.553 itens tributados e isentos pelo ICMS normal, encontramos 899 itens com divergência entre o ICMS cadastrado e o ICMS previsto no regulamento do ICMS de São Paulo. Houve alteração em 9 itens. Houve alteração em 9 itens que estavam cadastrados como isentos, sendo que são tributados. E 378 itens estavam cadastrados como substituição tributária, porém são tributados. E 512 itens tributados com divergência na alíquota, conforme anexo 7. Essa divergência na alíquota, pessoal, talvez a alíquota é 12, estava como 18. Talvez a alíquota é 18 e estava como 12. Talvez a alíquota é 7 e estava como 18. Então essa divergência dos 512 itens. Ou seja, pessoal, tinha erro de todo tipo que você imaginar. E nosso trabalho visa em consertar isso. Agora eu quero que você pense o seguinte. Raciocina comigo aqui.
Se eu tenho um produto que que está cadastrado como ST, substituição tributária, e na verdade ele é tributado, olha só, o produto está cadastrado como ST e na verdade ele é tributado. A minha precificação fica errada, porque eu deixo de obter o crédito daquele imposto, né, que ele é tributado, está como ST, né, deixo de obter o crédito e o meu preço fica menos competitivo. E o inverso também, o produto às vezes é ST, está cadastrado como tributado. Aí eu estou pegando crédito de um produto que na verdade é ST, que eu não posso pegar. Isso é passivo de quê, pessoal? De autuação pelo fisco estadual. Né? E o fisco, pessoal, estadual, hoje já mostrei isso em outras apresentações nossas, ele sabe tudo que vocês compram e tudo que vocês vendem. Nós temos a NFC em todo o Brasil praticamente, em São Paulo é o SAT. A nota fiscal eletrônica, tudo que você compra, o fisco já sabe o que você comprou. Na verdade, antes que a mercadoria saia para o seu estabelecimento, do seu fornecedor, o fisco já sabe o que você comprou. Então ele já sabe, ele tem o seu estoque, ele já tem o seu estoque. E ele tem por item, né? Ele sabe item a item o que você comprou, o que você vendeu. Então um cadastro desse errado vai chamar a fiscalização dentro da sua loja. Deixa eu contar aqui um caso para vocês. Nós temos alguns clientes, né? Nós temos clientes em 9 estados do Brasil, né? E alguns deles, né? Nós assumimos as contabilidades recentemente e alguns deles estão sendo autuados, né? Por causa da tributação do item. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Em vários estados nós temos a cesta básica. Alguns desses estados a cesta básica ela é isenta de ICMS, outros ela é tributada, né? E em alguns desses estados que são tributadas, os contadores antigos colocaram como alíquota zero ou como isento de ICMS, ok? E agora esses clientes estão sendo autuados pelo fisco estadual. E aí, meu amigo, quem vai pagar essa conta, né? Será que o contador vai se responsabilizar por isso? Então, pessoal, o cadastro de produto tem que ser feito de maneira correta, né? De maneira correta para que você conheça a tributação do seu produto e faça a precificação de maneira correta também. Vamos seguir, pessoal. Bom, dos 899 itens com divergência, conforme anexo 7, 387 itens estavam cadastrados como substituição tributária e isentos. Mas na verdade são itens tributados a 7%, 12%, 18% e 25%. 319 itens estavam cadastrados com uma alíquota menor e 193 itens estavam cadastrados com a alíquota maior. Agora, como nós tínhamos as vendas, né, desse cliente dos últimos 12 meses, nós calculamos o que ele ganhou, o que ele perdeu com isso, né? Então vamos ver. Olha só. 387 itens cadastrados como distribuição tributária e isentos. Ele vendeu R$856 mil de faturamento no período, resultando em uma eliminação de contingência fiscal de 44 mil. Ou seja, ele deveria ter pago esses 44 mil de tributo, mas não pagou. Então nós estamos eliminando uma contingência fiscal, evitando que ele seja autuado daqui em diante. 319 itens estavam cadastrados com uma alíquota menor, que teve um faturamento de 605 mil, né? Resultando em uma eliminação de contingência fiscal de 14.940. Novamente, é um valor que deveria ter pago de ICMS, mas não pagou. Então nós estamos eliminando uma contingência. E 193 itens cadastrados com uma alíquota maior, resultando em uma venda de R$ 935.934 de faturamento no período, resultando em uma economia tributária de R$ 29.544. Bom, vamos ver o resumo agora? Vamos lá vendo o resumo. Então, conclusão do trabalho, pessoal, conclusão. Promovendo os ajustes apontados nesse relatório, a empresa obterá os seguintes benefícios. Primeiro, economia tributária em relação ao PIS/COFINS de R$ 202.601. Economia tributária em relação ao ICMS-ST de R$ 24.924. Economia tributária em relação ao ICMS normal, né, as diferentes alíquotas, né, para menor, de R$ 29.544, totalizando uma economia de R$ 257 mil em 12 meses. Essa é a economia que esse cliente vai obter daqui para frente, né? Bom,
Ou seja, eu tenho uma economia mensal de R$ 21.422, que representa, pessoal, quase que 1% da venda dele. Imagina, meu amigo, você ter uma economia de 1% de tributação na sua loja, né, que você estava pagando indevidamente. Foi o resultado que esse cliente teve com o nosso trabalho. Bom, o que mais? Nós temos uma eliminação de contingência fiscal em relação ao PIS e COFINS de R$ 43 mil. Ou seja, deveria ter pago esse valor, mas não pagou. Então, aí tem que aceder a uma velhinha para esperar passar os 5 anos, né? Para o fisco não achar ele. Eliminação de contingência fiscal em relação ao ICMS normal de R$ 59 mil no período. Novamente, né? Acender uma velhinha e deixar passar 5 anos para o fisco não achar ele. O total de eliminação de contingência foi de R$ 102.708,53. Uma eliminação de contingência mensal de R$ 8.559,04, que representa 0,38% da sua venda mensal. Então, se eu pegar a minha economia tributária de 21 mil menos a eliminação de contingência de 8 mil, eu vou ter uma economia líquida, pessoal, aproximadamente de R$ 13 mil por mês, né, que vai sobrar no meu caixa. Por mês. Por ano vai dar quase que 150, 160 mil reais no ano. Então esse, pessoal, é o resultado, é o nosso relatório padrão para todo cliente que nós fazemos a revisão do banco de dados. Mais alguns detalhes para vocês. Nós somos integrados com vários sistemas de retaguarda. Vários sistemas em vários estados. Isso aqui é feito quase de maneira automática, né? Quando nós fechamos um contrato com o cliente e existe essa integração tributária, o nosso sistema conversa com o seu sistema. Aquilo que tiver errado, corrige na hora, né? A gente corrige na hora. Mas depois de 45 dias a 60 dias, nós emitimos esse relatório com todos os seus anexos para que você guarde esse trabalho. Se tiver algum problema no futuro, o Fábio revisou, ficou errado a revisão do Fábio Gomes aqui da FGF. Agora ele vai ter que arcar com as consequências, né? A multa e os juros, né? Então nós nos responsabilizamos por isso. Então esse aqui, pessoal, é o nosso trabalho de revisão tributária, ok? Eu vou passar para vocês aqui agora o resultado desse trabalho na precificação. Beleza, pessoal? Daqui a pouquinho a gente mostra outro vídeo para vocês. Um abraço, até logo.